Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor. Muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês uma palavra. Tem aqui a minha amiga que orou por mim, que é minha grande incentivadora, né, do meu ministério. Pegar aqui o meu esboço, não tá chique digitado como o dela não, mas estou aprendendo com ela. Eu quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 8, onde o tema da nossa mensagem nessa noite é a cura de um leproso. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD. Convido você todo domingo, 9 horas da manhã, estar aqui para aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Amém? Vamos ler? Diz assim, ó. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: ora, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Senhor Jesus, muito obrigada pela tua palavra que foi lida nesse momento, em concordância, Senhor, com a oração da minha irmã, Senhor, que através da minha vida, Senhor, nessa noite, Pai, o Senhor venha fluir nesse lugar, que a tua palavra, Senhor, seja como uma semente em nossos corações, Senhor, e que eu consiga, Senhor, transmitir para a tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor direcionou, Senhor, para as nossas vidas. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aqui em Mateus, nós estamos diante de um texto, acabamos de ler aqui, que relata sobre a cura de um leproso. E o texto nos fala que Jesus, ele estava descendo do monte, e multidões os seguiam, multidões o acompanhavam. E de repente, um leproso se aproximou. E aí começou um diálogo com o Senhor. E ele se referiu ao Senhor: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Se quiseres. E a primeira atitude daquele leproso diante do Senhor foi se prostrar e adorar. E aí o Senhor olhou para ele e falou assim: quero ser limpo. E a Bíblia diz, né, eu gosto dos termos específicos, imediatamente. Aquele leproso foi limpo, foi curado. E Jesus falou para ele assim: olha, não faça nada, não conte nada a ninguém. Primeiro vai, se apresenta ao sacerdote e oferece a oferta que Moisés determinou, segundo a lei. Havia uma lei judaica que deveria ser cumprida, por isso que Jesus falou isso para aquele servo. E eu gostaria de contar para vocês um pouquinho como é que era a lepra naquela época. A lepra era uma doença altamente contagiosa. A gente vê isso no livro de Levítico, no livro de Números, vem sendo descritas como era aquela doença na época. E as pessoas, elas temiam muito. Quando aparecia alguém leproso, ele deveria se mostrar ao sacerdote, para o sacerdote examinar realmente se era lepra. E geralmente aparecia manchas na pele da pessoa. E aquelas manchas, a pessoa perdia a sensibilidade.
E a lepra é uma doença causada por uma bactéria. E essa bactéria, ela atinge principalmente as mãos, os nervos da pessoa e também os olhos. Olha que coisa terrível. E a pessoa que é atingida por essa bactéria ela atinge os nervos principais. São nervos conectores, responsáveis pelo nosso movimento. E a pessoa, ela fica tão debilitada que ela passa a não se movimentar direito. Ela apresenta a perda da sensibilidade na pele. Ela não tem a sensação mais de frio, de calor. Ela não sente dor. E os nervos dela, os membros, né, dela, ficam atrofiados. É uma coisa assim terrível, é uma doença terrível. Hoje, ainda existe lepra, né? A gente sabe, esse termo, ele foi substituído por hanseníase, por conta da questão de preconceitos e tudo mais. Só que naquela época, a pessoa que estava leprosa, quando era constatado, ela sofria algumas sanções. E aquela pessoa, imediatamente, ela deveria se mostrar ao sacerdote. O sacerdote detectando a enfermidade, aquela pessoa era removida do convívio ali, do arraial, do meio do seu povo. Ela era retirada ali do âmago da sua família e era levado para locais isolados, que eles chamavam de leprosários. Muitos viviam ali isolados em cavernas. Era uma vida assim terrível. A pessoa praticamente era obrigada a viver longe dos seus filhos, dos seus familiares. Ela saía ali do convívio social, e era uma doença terrível. E aí, queridos, eu estou especificando, né, um pouquinho para vocês entenderem a situação que aquele homem leproso estava, quando ele chegou diante de Jesus. E não bastasse tudo isso, ele está com essa enfermidade, com esta debilidade. A primeira coisa que eles faziam quando uma pessoa era diagnosticada com lepra era mudar as vestes dessa pessoa. Olha que coisa terrível. A pessoa era obrigada a se trajar de vestes rasgadas. Uma humilhação terrível. Gente, andar com roupa rasgada eu não gosto nem dessas modas aí, de calça rasgada. Eu falo que é a moda do gadareno. Eu detesto, eu acho horrível. Eu não gosto, nunca gostei. E aí a pessoa, ela era obrigada a se trajar de roupas rasgadas, a andar com seus cabelos desgrenhados, a cobrir a sua boca, a sua barba com um pano. E não bastasse mais, se ela visse que se aproximava alguém, aquela pessoa era responsável por não contaminar o outro. E ela deveria gritar. Se ela percebesse que a pessoa estava se aproximando, ela deveria gritar: imundo, imundo, imundo. E gritar. Era o que a lei mandava fazer. Agora você imagina, nossa, eu chego a me emociono. O estado que aquele homem estava, além de estar enfermo, além de estar afastado da sua família, de estar sofrendo essa doença na sua carne, enfrentando dificuldades e enfermidades, porque eles também passavam fome, porque estavam isolados. Muitos não tinham mais contato com a família, era uma dificuldade terrível. E aquela pessoa ainda deveria gritar: imundo, imundo, e ainda se vestir com roupas rasgadas e andar maltrapilho. E não bastasse mais, aquela pessoa
deveria manter o máximo de distância possível. Meu Deus, que coisa, né? Terrível para aquela pessoa. E a gente pensa às vezes que está enfrentando problema, mas tem pessoas que enfrentam problemas maiores ainda. E aí a gente observa nesse contexto aqui de Mateus descrito, como aquele homem leproso, ele foi ousado. Porque aquele homem, ele não se importou com a sua aparência, porque de longe se via. A Bíblia relata que alguns leprosos andavam até com alguns sinos amarrados também, para poder fazer uns chocalhos, sabe? Para poder fazer barulho ali, arrastando aquelas coisas, arrastando a enfermidade, a miséria dele, a doença, a vergonha, a humilhação, para as pessoas ouvirem. Aí vem um leproso, hein? Aí tá vindo, hein? E aí você imagina Jesus descendo com aquela multidão ali do monte, que a Bíblia relata isso, que ele estava lá no monte, dando os seus sermões, ensinando. Mas aquele leproso ouviu que Jesus ia passar por ali. E ele fica à beira ali do caminho, ali esperando uma oportunidade. E aí ele quebra a primeira regra, porque ele se aproxima de Jesus. Imagina as pessoas olhando. Mestre, não se aproxima dele não está vendo que é um leproso? E Jesus vai e começa ali a dialogar com aquele homem, com um olhar de amor, com um olhar de compaixão. Não julgou ele da maneira que ele estava vestido, somente o amor. E aí Jesus olha para ele, porque aquele homem, ele correu um risco. O leproso, a lei também dizia isso, o leproso que se aproximasse, quebrasse essas regras descritas na lei, ele seria apedrejado e ele deveria morrer. A sociedade apedrejava, matava ali na hora. Mas aquele homem, ele não se importou. Ele disse, mesmo que eu morra, eu vou. Eu conjecturando com as minhas palavras, né? Eu vou até o Senhor. Mesmo que eu morra, eu vou arriscar a minha vida, mas eu vou diante daquele que pode me purificar. Eu vou diante daquele que pode me limpar, aquele que é a minha única esperança. E aquele homem, ele se aproxima, ele teve uma atitude. E ele fala com o Senhor, Senhor, se quiser me purificar, se quiser. Meu Deus do céu, a humildade do coração daquele homem demonstra arrependimento. E a primeira coisa que aquele homem faz, que me chamou a atenção, aquele homem se prostra e adora. Aquele homem, primeiramente, ele reconhecia quem era Jesus. Será que nós, diante das nossas dificuldades, nós temos reconhecido quem é a pessoa de Jesus para mim, quem é a pessoa de Jesus para você? Ou se simplesmente nós sentamos, choramos e lamentamos as nossas mazelas, lamentamos os nossos problemas? Mas aquele homem não, aquele homem, ele tomou uma atitude, ele não aceitou viver daquela forma, e ele foi ao encontro do dono da vida, aquele que poderia trazer a cura, e a primeira coisa que ele fez foi se prostrar e adorar. Que coisa linda! E falou com o Senhor, Senhor, se quiseres me purificar, me purifica. E o Senhor falou para ele assim, quero ser limpo. E na mesma hora, imediatamente, aquele homem ficou limpo. Amém? Glória a Deus. Beber uma aguinha aqui enquanto você glorifica, hein? Não deixa sozinha não, hein? Tem ninguém dormindo aí não, né? Glória a Deus. Vamos passar aqui para a segunda parte, que eu escrevi aqui umas 4 folhas. Falta pouco, eu estou vendo o cronômetro ali. A minha irmã Rosane vai ficar aqui me catucando. Aleluia. Gente,
quero falar algo assim muito importante. Porque ele falou assim, ó, uma chave, né? Senhor, se quiseres me purificar. Ele não falou se quiseres me curar. Ele falou se quiseres me purificar. E aí na mesma hora o Senhor falou, quero ser limpo. Aqui a lepra, ela não era só um sinônimo de uma doença. Havia um estigma, todo um estigma espiritual na época, que a pessoa que era diagnosticada leprosa, aquela pessoa estava sendo punida pelos seus pecados. E aí era mais vergonhoso ainda, porque as pessoas simplesmente não lidavam como se fosse uma doença, uma enfermidade. As pessoas olhavam, as pessoas julgavam e falavam, lá vem o pecador. Alguma coisa ele fez de errado, com certeza, porque se tornou leproso. Era um castigo. O judeu via isso como um castigo divino por conta de pecados, por conta de iniquidades. E a Bíblia ela vai relatar, a Bíblia vai dar nome a várias pessoas que ficaram leprosas por conta de pecado. A gente começa ali em Êxodo, a gente vê Miriam, irmã de Moisés, foi falar mal de um líder, foi criticar porque Moisés tomou uma mulher estrangeira para ser mulher dele. E aí ela foi criticar a ação de Moisés. E aí ela se tornou leprosa. E Moisés, com todo o seu amor, ainda intercede por ela. E o Senhor fala, Moisés, isola, vai ficar 7 dias isolada. E depois o Senhor a purificou e ela retornou para o arraial. Mas ela passou por isso. A Bíblia fala também de um grande general chamado Naamã, leproso. E a Bíblia começa assim, certo general leproso, comandante do exército sírio, um cara renomado, patente alta. Mas a Bíblia bota assim, ó, porém leproso, porém, nossa, né? Ainda tem ali aquela preposição, porém leproso. E aí a gente vê aquele homem ali se lavando no rio para poder receber a cura. Ele ouviu o que o profeta Eliseu falou e ele alcança a cura. Ele tomou uma atitude. Todas as pessoas que receberam a cura, que receberam o milagre, que foram purificadas, foram mediante uma atitude. E aí também relata que o servo de Eliseu, Geazi, né? Depois que o general lá foi curado, que o general quer trazer toda a nobreza sobre Eliseu e recompensá-lo por aquele milagre, dando ouro, dando vestes para ele, coisas assim valiosíssimas. E Eliseu fala assim, não, a glória não é minha não, a glória é de Deus. Não quero receber nada desse homem, nada. E sabia também que as coisas daquele homem também estavam contaminadas, porque até a casa do leproso era também um ambiente de contaminação. E aí, Geazi, o servo de Eliseu, ele acaba cobiçando aqueles tesouros e ele vai lá adiante do homem e fala assim, olha, o meu senhor mudou de ideia. Olha aí, querendo ser o esperto, malandramente. Lá no Rio a gente fala malandramente. E aí ele chegou diante do general e falou, ó, o meu senhor lá mudou de ideia. Ele falou que é para o senhor dar os ouros aí, os tesouros, as vestes, tudo para ele, que ele aceitou. Aí ele pega aquilo tudo para ele, com ganância. E no meio do caminho aquele homem, ele é tomado pela lepra que estava em Naamã. Foi punido também pelo seu pecado, o pecado da ganância. E também a Bíblia relata acerca de um rei. Nossa, esse para mim, um rei de Israel, o rei Uzias. O rei Uzias reinou no tempo que Isaías profetizava, né?
E aí o rei Uzias, ele vai fazer algo que era somente da função dos sacerdotes. Ele entra no templo e ele quer queimar incenso ao Senhor porque ele é rei. Então ele acha que ele quer fazer qualquer coisa. Ele também foi tomado de uma presunção, sabe? E não cabia ao rei fazer isso, somente aos sacerdotes. Entrar no templo e oferecer incenso ao Senhor. E quando aquele homem ele toma essa atitude errada, ele também se torna leproso. E aí, queridos, a gente observa que todas essas pessoas ficaram leprosas por consequência dos seus pecados. E o Senhor, Ele começou a falar tantas coisas ao meu coração e pela manhã eu já acordei adorando. Já estou estudando já há um tempinho. E eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer falar para a sua igreja acerca disso nessa noite? E o Senhor falou ao meu coração: filha, não é somente sobre cura, é sobre conserto, sobre arrependimento. Porque aquele homem leproso, ele reconheceu que ele precisava do Senhor. E ele se arrependeu. E ele chegou diante do Senhor com humildade. E o que eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite, talvez nós estamos, porque eu me incluo nisso também. A palavra é uma espada de 2 gumes, ela corta aí, ela corta aqui. A Bíblia diz que a palavra é uma espada que penetra as juntas, as medulas, e é apta para discernir os corações. Gente, isso é muito profundo. Penetra junto a medula. Medula está falando de DNA. Penetra a tua estrutura, do teu corpo, da tua alma. A palavra é o que limpa. Jesus mesmo declarou: vós já estáis limpo pela palavra que tenho dito. E o que eu quero trazer para você nessa noite é esse entendimento da palavra, que a palavra é o que vai nos limpar. E o Senhor começou a falar comigo acerca de arrependimento. 1 João, capítulo 1, do 7 a 9, diz assim. Alguém pode projetar aqui para mim, por favor? 1 João, capítulo 1, do 7 a 9. Aleluia. Glória. Diz assim, ó: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que eu quero chamar a tua atenção nesta noite é que eu e você precisamos chegar diante do Senhor e reconhecer que estamos andando de forma errada. Porque todos nós temos algum pecado ainda encoberto. E nessa noite o Senhor quer que a gente confesse. Nós temos orado por cura. Nós temos orado por milagres. Nós temos orado por libertação. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que se arrepende, alcança misericórdia. E eu quero te convidar nessa noite a trazer aí a sua memória coisas que muitas das vezes nós fazemos e que se tornam corriqueiras e começam a se tornar normais. Muitas das vezes a forma áspera como falamos uns com os outros, a maneira como nós nos comportamos, muitas das vezes até um bem que você deixa de fazer para o outro. Porque a Bíblia diz que se eu conheço bem e não faço, eu peco. E nós temos cultivado alguns pecados de estimação que acabam se tornando, a Bíblia diz isso, em iniquidade.
Iniquidade é um pecado repetitivo. Você peca, você cai, você pede perdão. Você peca, você pede perdão e retorna a fazer as mesmas práticas. Mas hoje o Senhor quer nos libertar disso. É um tempo de libertação sobre as nossas vidas. Porque todos nós estamos diante de Jesus nesse momento. E eu quero que você feche seus olhos nesse momento e se imagine diante da pessoa de Jesus. E eu quero que você reflita aí qual é a sua lepra. Porque eu conheço as minhas. E o Senhor tem colocado diante de mim para haver um conserto. E vai haver um conserto neste lugar. Vai haver restauração, vai haver curas, vai haver milagres nesse lugar. Mas vai começar por mim o conserto, com eu que vos falo. Vai começar com você, voluntário desta casa. Com muito amor, com muito temor, que eu trago essa mensagem nesta noite. Que o Espírito de graça e súplica recaia sobre esse lugar. E você comece a trazer a sua memória. Como você tem se comportado diante do Senhor. O que você precisa mudar. As práticas pecaminosas que precisamos deixar. Somos constrangidos pelo nosso pecado. Mas aquele que confessa e deixa. A palavra diz isso em Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A palavra nos diz: confessai uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Você precisa confessar o seu pecado diante de Deus, para alguém da sua confiança. Irmão, me ajuda em oração, porque eu tenho pecado. Eu já confessei pecados assim para as minhas amigas e pedi oração, porque não somos super mulheres, não somos super homens. E com pecado não se flerta, com pecado não se negocia. Começa por um desejo, começa por um olhar, começa por uma ganância, começa por uma cobiça. E quando você vê, você já está enredado. A Bíblia diz isso, como um peixe ali, ó, enlaçado. E depois como é que você vai se salvar? Não tem como. Vai cair no laço de Satanás. Igreja do Senhor, igreja amada do Senhor, noiva do Senhor. O Senhor vem para buscar uma noiva limpa, santa. Alguém aqui já viu uma noiva? Todos nós, né? É tão bonito, né? Yara, que trabalha com eventos, deve ver assim muitas noivas. A maior expectativa do nosso coração é quando a noiva vai entrar. Ai, lá vem a noiva. Nossa, eu amo. Meu coração se alegra. Alguém aqui já viu uma noiva entrando suja na igreja? Já viu, Yara? Descabelada? Com a roupa rasgada? Que noiva você é? Que noiva você é? Eu vou continuar, mas eu quero que você entenda isso. Que noiva que você é? Qual é a noiva que Jesus já vem buscar? A Bíblia diz que Ele vai vir buscar uma noiva limpa, adornada, sem mácula, sem mancha. Estamos sendo preparados para as bodas do Cordeiro. E a vinda dele vai ser como abrir e fechar de olhos num piscar. Ele vai vir descendo nas nuvens do céu com grande glória, com todo o seu poder e majestade.
Estamos prontos para recebê-lo? Estamos? Bem-aventurado aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque o sangue de Jesus, querido, tem uma boa notícia para você. O sangue de Jesus, ele te purifica de todo pecado. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa purificar. Pode ser o maior pecado do mundo, a maior atrocidade. Não tem pecado que ele não possa purificar. E às vezes estamos diante dele com tantos protocolos, né? Mas eu quero te convidar nessa noite a se desarmar. E pedir a ele: Senhor, eu sei onde eu estou errando. Eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé. Se coloque de pé nesse momento. Quero chamar aqui o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Aquele leproso com vestes rasgadas se encontrou diante do Senhor, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Talvez você entrou aqui nesse lugar com as suas vestes rasgadas. Pelas vestes nós reconhecemos uma pessoa. As vestes falam de identidades. Você vê uma pessoa vestida na rua de branco, você fala logo aí, da área da saúde, né? Você logo identifica. Você vê uma pessoa assim, na praia, a pessoa está lá com traje de banho, vai para a praia. Pelas vestes você é identificado pelas suas vestes. Como é que estão as suas vestes? O Senhor quer te dar vestes novas nessa noite. O Senhor, Ele tem cura, Ele tem milagre para você. Eu quero te convidar nessa hora a curvar sua cabeça. O Senhor, Ele quer te purificar. O Senhor, Ele quer mudar a sua vida. E assim como Ele fez com aquele leproso. Porque havia um ritual de purificação. O leproso, quando ele era purificado, ele deveria ir diante do sacerdote, oferecer uma oferta. E a Bíblia diz que o sacerdote pegava 2 aves. Uma ave ele imolava, matava a ave, pegava o sangue daquela ave, molhava uma outra ave e soltava. E aquela ave representava ali a liberdade daquele homem. E com o sangue daquela ave ele aspergia 7 vezes sobre aquele homem. E ele pegava o sangue daquela ave e ele tocava a orelha direita daquele leproso, ex-leproso. Tocava o seu polegar direito da mão direita e o seu polegar do seu pé direito. Sabe o que isso representava? Que aquele homem ali, a partir daquele momento, ele estava sendo purificado para ouvir a voz de Deus e obedecer os seus mandamentos. Quando aquele homem recebia o toque nas suas mãos, aquilo significava, aquilo falava de obras, que a partir daquele momento aquele homem ia andar em retidão, ia andar em santidade. Hebreus 12:14 diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aquele homem era tocado no seu polegar direito, porque aquilo simbolizava a purificação dos seus atos, das suas obras. E quando o sacerdote tocava o seu pé, seu polegar do seu pé direito, com o sangue daquela ave que foi morta, aquilo simbolizava uma nova caminhada para aquele homem. E a partir daquele momento, ele ia andar em retidão, em santidade com o Senhor. E houve um cordeiro que morreu pela tua vida, para que você fosse purificado dos seus pecados. E a palavra diz em Isaías 53, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Aquele leproso, quando recebia a cura, que passava pelo ritual de purificação, ele era reintegrado à sociedade, à sua família, e era devolvido a ele, era restituído a ele. No lugar da vossa vergonha, o Senhor traz sobre a tua vida, mediante ao teu arrependimento, dupla honra. Em nome de Jesus, eu quero te convidar nesse momento. Eu vou fazer uma oração pela sua vida. E eu quero que nesse momento, se você sentir a vontade, você pode vir até aqui ao altar. Se você estiver precisando de uma oração por cura, a Bíblia diz, né? Chame os presbíteros da casa. E a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Eu quero chamar só você que precisa de arrependimento. Só você. Que vem até aqui. Seja corajoso.